Olá, olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja te encontrando nesse dia de hoje. Eu fico feliz aí de estar com você e você está aí com a gente. Você que tem nos assistindo, que vem nos ouvindo pela 102,9, você que vem acompanhando pelo site www.radioaindatempo.com. Quero agradecer desde já pela sua audiência, agradecer a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo também pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus permaneça, né, te conduzindo, te fortalecendo. É muito importante que você esteja aí do outro lado, ouvindo um pouco do Evangelho, ouvindo um pouco da Palavra de Deus. Muito importante isso. Muito importante que você esteja participando com a gente. Fico feliz de ter você do outro lado. E eu peço a você que você possa estar compartilhando o nosso canal, compartilhando os links, né, do canal, da rádio, né, do site da rádio, dos nossas páginas oficiais, né, tanto da rádio como do Ministério e a minha também. Eu fico feliz e eu peço que você possa estar compartilhando. Então é muito importante que você compartilhe, que você esteja aí fazendo colaborando com o nosso ministério. Então eu fico feliz e peço a você que você faça isso para que outras pessoas também possam, assim como você, ouvir do Evangelho. Ouvir do Evangelho. É importante que a gente possa estar ouvindo no Evangelho, ouvindo da Palavra de Deus. E isso faz diferença na nossa vida, faz muita diferença. Você ouvir da Palavra de Deus, ouvir do Evangelho, faz muita diferença. Muita. Principalmente quando você pega o Evangelho e aplica. E aplica em sua vida. Você coloca em prática na sua vida. Você possa colocar isso em prática. Os ensinamentos da Palavra de Deus, você possa aí estar tirando as lições e aplicando na sua vida. Hoje a gente vai falar a questão de permanecer, permanecer de pé. Permanecer de pé é importante. Você poder estar de pé significa muita coisa na vida, né, no seu trabalho. Você poder permanecer de pé significa, é muito importante você estar de pé. Isso mostra a tua condição, demonstra que você está com saúde, demonstra que você está atento. É estar de pé, é estar em posição de sentinela. Ninguém vê um sentinela na entrada do quartel, na portaria do quartel ou nas guaritas. O camarada não está numa rede, o camarada não está deitado. Ele está de pé.
Estar de pé é importante. E na questão espiritual, principalmente, estar de pé significa que você está bem. Você não caiu. Espiritualmente, estar de pé significa que você não caiu, você não está no chão. Apesar de que cair faz parte do processo. Falhar faz parte do processo. Eu, você, todos nós estamos sujeitos a falhar, a errar. Todos nós estamos. Ninguém é isento disso. O problema é que após a queda, a pessoa não demonstrar nenhuma intenção de levantar. O problema da queda na questão espiritual, eu não estou falando questão religiosa, estou falando na questão espiritual, cair no sentido espiritual. Você não está bem, você está abatido. É o resultado, a consequência quando a pessoa falha, erra, peca, enfim. Use o termo que você quiser. O problema não é cair. O problema é permanecer no chão. Não esboçar um tipo de reação para se levantar. Ou pior, não permitir até que ninguém se aproxime de você para te ajudar nesse sentido. Então é importante que você entenda que estar de pé é importante. Estar de pé é importante. Você buscar estar de pé, porque você estando de pé significa que você está atento, significa que você está caminhando, tá? Está com possibilidade de caminhar melhor, com mais condições, né, melhores condições, é você estando de pé. É a posição natural. E espiritualmente falando é assim também, é a mesma coisa. Então se preocupe se por acaso você não se espante, se por acaso você cair. Você está no chão. Não se preocupe com isso. E de repente, você está no chão. Pode acontecer. Pode acontecer de você estar no chão, de repente você cair. E qual é o problema se você cair? Não é? Qual é o problema que tem de você cair? Nenhum problema de cair. Não tem problema nenhum. Deixa eu só. Não há problema nenhum de você cair. O problema está em você permanecer no chão. Esse é o problema. Esse é o problema. Você permanecer no chão. Esse é o problema, meu irmão. Você permanecer no chão. E aí eu quero falar de um texto importante, interessante esse texto, se você puder estar aí acompanhando, que está lá em Mateus. Mateus, capítulo 7. Eu vou ler aqui 24 até o 29, até o final desse capítulo 7. Mateus, capítulo 7, diz assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu vou ler esse restinho que vai ser importante aqui. Bastante importante isso. Cair, a questão de permanecer de pé ou cair, tem muito a ver na questão, no sentido espiritual, aqui que eu estou falando, que nós estamos tratando do Evangelho e entendendo que tratamos do espiritual e esse espiritual sempre vai influenciar no físico, no material, no mundo que nós conseguimos palpar e enxergar. Isso tem muito a ver com a questão do trato, do manuseio dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. É o ouvir e o praticar, é o guardar no coração e você praticar. Você colocar esses ensinamentos, ou seja, o Evangelho, quais ensinamentos que Jesus está se referindo? São aqueles que estão aqui registrados no Evangelho. Não existe receita mágica. Eu vou dar uma receita para você prosperar, eu vou dar uma receita para você. Não, é Evangelho, não tem receita. Não existe isso, receita. O que existe é você ler o Evangelho, ler a palavra de Deus e colocar em prática. Exercitar isso em tua vida, praticar isso em tua vida. O segredo é esse. Se há algum segredo, é esse. Se há algum segredo, né? Esse é o segredo. Este é o segredo. E daí você... Eu estou aqui falando com o pessoal aqui. Você pode participar com a gente fazendo seu pedido de oração. Aqui pelo WhatsApp você vai. E você faz tudo isso aqui, participa com a gente, né? Faz o teu pedido de oração, enfim. Importante que você possa estar participando com a gente e deixando tua mensagem. Deixe sua mensagem aqui e participe com a gente. A gente vai estar aqui para isso mesmo. Para que você tenha contato com a gente. Tá? Que você tenha contato com a gente. Para que você possa aí estar tendo todo esse contato. Porque é para isso que a gente está aqui. Pregar o Evangelho. Conversar com você, que você está aí pela internet, você que está aí nos ouvindo pela internet, você que tem o nosso contato também no WhatsApp aí que está nos ouvindo pela rádio. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso intuito. É que você participe. A gente está aqui realmente para estar com você, ao seu lado aqui à noite, fazendo essa companhia com você.
Eu quero agradecer aqui a audiência, o pessoal que está sempre nos ouvindo, muito obrigado. Você que está conectado com a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você estar aí sempre divulgando, compartilhando. Compartilhe. É um bate-papo aqui, é um bate-papo nosso. Tá? Agradecer aqui ao Davi, a Edileuza, a irmã Edileuza, o irmão Davi, que está aí nos assistindo, nos ouvindo pela rádio, muito obrigado. O Luiz Ferreira, o Erinaldo, o Reginaldo Nascimento, o Rafael, Joel Lima, a Ana Paula, o Célio, a Dinha, a Gilmaria, a Beatriz, a Ana Paula. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado. Que Deus permaneça abençoando a todos e fortalecendo cada um de vocês com a gente, fortalecendo a vida de cada um. Que é importante que você esteja buscando isso, buscando fortalecer. Aqui, como está falando o texto aqui, está falando aqui que se você ouve e guarda os ensinamentos do Evangelho, e pratica, você ouve, guarda, você pratica, você põe em prática na sua vida, guarda no teu coração, e nisso, consequentemente, você vai aplicar no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. É como se você estivesse edificando uma casa numa rocha, uma base segura. Porque você pode construir uma casa numa base que não seja segura. Aqui fala como se o camarada tivesse colocado a casa na areia, sobre a areia. Aquela areia solta. Vai, levanta os tijolos, não tem base nenhuma. Tá falando nesse sentido aqui. Tá? O camarada constrói a casa na base de areia. Não tem solidez. E tem aquele que constrói a casa sobre uma rocha. E isso é justamente, já falando que esta base é justamente o quê? Os ensinamentos. E a prática desses ensinamentos, no qual estamos falando aqui do Evangelho. E basicamente o Evangelho, os ensinamentos do Evangelho, ele parte de uma matriz em que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Sintetizando. Aí você pega a lição do jovem rico, você vai lá ler o texto do jovem rico, é uma síntese disso, são orientações. Você vai na passagem lá da viúva pobre, você tem uma outra lição. Você vem para a mulher adúltera, logo lá no começo, né, atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Então são lições dentro do Evangelho, que estão registradas no Evangelho, que você vai trazendo para a sua vida e você vai aplicando, de não julgar, de amar as pessoas, de não ser apegado às coisas materiais, que é um detalhe que está no Evangelho. O verdadeiro discípulo, eu falo isso aqui, pode ser que pessoas não concordem, outros se choquem, mas a verdade é essa. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é apegado às coisas materiais e ponto final. É duro. Mas é verdade. Pessoas que são avarentas. Elas mudam por conta do dinheiro. O assunto envolve dinheiro, ela muda completamente. Muda completamente. Transforma. É aquela pessoa que sempre tem aquela frase, sempre dizem essa frase para ela: rapaz, quem te viu, quem te vê. Quando recebe alguma coisa que tem uma condiçãozinha, muda. Muda completamente.
vive uma vida em que o fator determinante da conduta está atrelado às coisas materiais e, em especial, dinheiro. Mas é verdade. Pessoas que se preocupam com status sociais. Ah, é o farinha pouca e o pirão primeiro. É o que mais tem, gente. É o que mais tem, infelizmente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem pessoas que são assim. E essas pessoas que têm esse tipo de comportamento são pessoas que elas se conhecem, né, se conhece o evangelho, elas não vivem isso. Porque o evangelho é questão de negar a si mesmo. É de você abdicar de muita coisa, principalmente das questões materiais. Principalmente das questões materiais, é a grande verdade. O evangelho é isso aqui. Jesus fala, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus deu lições falando de que os lírios do campo, Salomão não se vestia como os lírios. As aves, tem. Deus cuida das aves. Deus veste os lírios do campo de uma forma tão bela, tão nobre, que nem o próprio Salomão se vestiu igual a qualquer um deles. Então, essa é o que está no Evangelho. Não fala de prosperidade, essa loucura, que as pessoas estão presas a essa questão materialista. Mas aqui não é, aqui eu não estou falando aqui de uma filosofia de idealista. Eu não sou idealista. Estou falando da palavra de Deus. Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se preocupe em agradar a Deus, em viver a palavra de Deus. Procure viver bem, aproveitar. Ontem eu estava na cidade de Paulista, no culto evangelístico dos irmãos, fizeram convite, eu fui. Fui lá. Evangelizando, falando dessas coisas que estão no Evangelho. Falando do amor de Deus, falando que Deus não está ali para te julgar, Ele está ali para, através de Jesus Cristo, para restaurar a tua vida, para te conceder uma nova chance, para você ter os seus pecados perdoados e continuar a caminhar. É nesse aspecto. Porque o Evangelho trata disso. Então as pessoas ficam julgando o outro por conta disso, por conta de outras coisas, de coisas. E esquecem do que eram. Esquecem do que eram. Do que fizeram no passado. E sai apontando o dedo para todo mundo agora. Eu sou crente e eu agora tenho autorização dos céus para sair acusando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo. Não é assim. Jesus saca esse tipo de situação, quer dizer, descarta isso, esse tipo de comportamento, quando ele se depara na situação, trazem para ele aquela mulher adúltera e o pessoal doido para jogar pedra. E aquele pessoal que estava maluco para jogar pedra naquela mulher ali, eram pessoas religiosas. Eram os religiosos. Inclusive estava lá fariseu no meio. Todo mundo doido para jogar pedra. Para acusar, julgar e condenar. E executar.
acusar, julgar, né? E executar a pena. O pessoal já estava doido para isso. E é assim. Tem sido desse jeito. Então as pessoas estão loucas para acusar o outro, para ver a desgraça do outro, para ver o outro, a vergonha do outro, para ver o outro ser humilhado. Isso é o mundo que está nos cercando. Você vê o pessoal no trânsito, se tiver um acidente, o pessoal não sai. Antes as pessoas iam socorrer e se moviam para ajudar aquela pessoa. Hoje não, o camarada quer tirar uma selfie, fazer uma live, e o camarada lá sofrendo, a pessoa sofrendo ali, precisando de uma ajuda, e o camarada tirando uma live, fazendo uma selfie, né? Uma live, uma selfie. E é desse jeito. O Evangelho nos ensina que nós devemos ali estar prontos para estender a mão, a ajudar o próximo. Jesus ensina também na sua palavra, no Evangelho, e ali as pessoas dizem, ó, seguinte, vocês, se vocês fizerem aos pequenininhos, aos necessitados, aos órfãos, visitar os doentes, enfim, se você está fazendo para mim, você está fazendo a mim. Porque isso, para você ter esse tipo de atitude, requer amor. Amor a você mesmo, porque você ama a você mesmo, ama a si mesmo, ama o próximo como a si mesmo. Aí você já está dentro desse contexto. E amar Deus sobre todas as coisas. Se você amar Deus sobre todas as coisas, você vai considerar os ensinamentos da palavra de Jesus. E aí as palavras que Jesus Cristo deixou registrado aqui, nos deixou no Evangelho, nos orienta esses dois pontos. E aí quando a gente fez a leitura aqui em Mateus, no capítulo 7, falou aqui, ó, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Tem uma base. E qual é esta base? É colocar em prática a palavra de Deus. Colocar em prática os ensinamentos da palavra. Botar em prática em sua vida, no seu dia a dia. As orientações. Isso é colocar em prática. Isso é ter uma base forte. Isso é ter uma base forte. E não apenas fazer o folclore. Né? Que é um folclore, na verdade. Na verdade é um folclore. As pessoas estão ali apenas de aparência. Vão para o culto e uma benção. Abraça, sorri para todo mundo no culto. Ali naquele evento, no evento. Mas quando saem, quando voltam para a vida real, não condizem com o que a palavra ensina. Estão preocupados com as campanhas, estão preocupados com os resultados destas campanhas, estão preocupados com o circense, estão preocupados com o circo, com o que acontece no palco, mas não estão preocupados com o que acontece em suas vidas e não estão preocupados no sentido de ajudar, de exercitar a misericórdia, a compaixão, não estão preocupados com o que acontece com a vida do próximo. Quando se preocupa com a vida do próximo,
é o detalhe de querer acusar, julgar e, se possível, executar a pena. É isso que está acontecendo. São igrejas geralmente cheias de pessoas vazias. Parece uma frase feita. É uma frase feita. Mas é uma grande verdade. Igrejas cheias de pessoas vazias. Cheias de pessoas vazias. Quero agradecer aqui ao Júnior Padilha. Júnior Padilha, que Deus te abençoe. Deus derrame sobre sua vida toda sorte de bênçãos e que dentro do seu coração venha cada vez mais arder o desejo de ouvir a palavra de Deus e principalmente de colocá-la em prática. Porque aí você vai se assemelhar ao homem prudente e certamente você estará construindo a tua casa na rocha. As coisas vão chegar e você não vai abalar, porque seu alicerce é a rocha. Estão nos ensinamentos, baseados, alicerçados nos ensinamentos da palavra de Deus. Então chega aí aqui e fala, veio o vento, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você tem essa base muito bem feita, e o bem feito é a convicção, que essa convicção ela é refletida na prática. Quando eu tenho convicção de algo, eu vivo aquele algo. Eu vivo em minha vida. E se tratando do Evangelho, se eu tenho convicção que a palavra de Deus é verdade, se eu tenho convicção de que as Sagradas Escrituras, o ensinamento de Jesus Cristo é a verdade, se existe uma convicção de fato, é natural que eu vá viver este Evangelho. Se eu não vivo este Evangelho, a coisa é a questão, a primeira coisa que está em dúvida é se eu tenho convicção. Se eu tenho convicção. Minha convicção é a primeira coisa que entra em dúvida. Está compreendendo? Então é importante isso aqui. Se eu não vivo o Evangelho na minha vida, eu posso ler a Bíblia, posso participar de tudo e tudo, mas posso até conhecer toda a Bíblia. Mas se eu não coloco isso de modo prático, os ensinamentos de Jesus, eu não coloco de forma prática na minha vida, perdão. Se eu não coloco de modo prático em minha vida, isso significa que eu não creio, eu não tenho convicção, eu não creio no que está escrito, porque eu não pratico. Simples assim. Simples. Então você olha a importância que é você viver o Evangelho. Viver de forma prática o Evangelho. Veja como é que é importante. Aí o pessoal se preocupa muito com a aparência. Ah, porque eu só ando de terno. Ah, porque a mulher só usa saia. Ah, porque o cabelo tem que ser longo. Tudo, toda a doutrina humana. Toda a estupidez doutrinária criada pelo ser humano. Falo isso aqui sem problema. A doutrina das igrejas é estupidez humana. É estúpida. Agora, a sã doutrina, o que a sã doutrina me ensina?
Primeiro, como já falei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí você tem aqui, não mentir, não ser maledicente. Tem várias coisas para ensinar você no Evangelho. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas são coisas éticas. Que trata da vida. Diz para você amar o próximo, diz para você ter compaixão, diz para você ter misericórdia, diz para você perdoar os que te ofendem. É isso aqui. Diz para você receber as pessoas, ajudar as pessoas mais necessitados, de você não ser avarento, não ser amante do dinheiro. Tem muita coisa. Aí quando você olha para a doutrina está preocupada só com a estética. Estética, de fato. A estética construída por aquela doutrina daquela referida igreja, aquela denominação. Mas não estão preocupados com a transformação da essência, no sentido de amar, de não julgar, estar sempre pronto a perdoar, estar sempre pronto a manifestar compaixão, amor. Estar sempre pronto a servir. Então, quando você raciocina o Evangelho dessa forma, que é a forma do Evangelho, você começa a observar e a enxergar a disparidade que há entre o Evangelho que está aqui e a interpretação segundo doutrinas, suas próprias doutrinas, que as igrejas têm acerca do Evangelho. Elas saem o que acham interessante, colocam em suas doutrinas e eles pregam isso, colocam como regra, né? E que na verdade não se sustenta. Porque quando as pessoas começam a passar pelas dificuldades, elas começam a olhar para o que foi pregado e ver que as coisas não batem, não casam. Tem alguma coisa errada. Porque o camarada pode dizer assim, olha, dê o teu dízimo, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, dê o teu dízimo, que Deus vai multiplicar. E o camarada é fiel a Deus, dá o dízimo e cadê? Outro pode até conseguir alguma coisa. Outro que não deu nada, consegue alguma coisa. E eu sou fiel e não consigo. O que está vendo? O que está errado aqui? Não tem nada errado. São as circunstâncias da vida. Deus não disse isso. Se você der, você vai receber. Se você procurar aqui no Novo Testamento, no que Jesus trouxe um novo testamento, é a nova aliança. Fala disso aqui, não tem essa barganha, essa troca com Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas, é obedecer a Ele. E acabou. Ser fiel é isso, é obedecer a Deus. E a fidelidade de Deus para conosco está em Cristo também. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fidelidade de Deus é esse aqui. Resume-se aí.
Porque Deus está preocupado com a nossa, aonde vamos passar a eternidade. Deus se preocupa com isso. Tanto é que ele enviou Jesus, seu próprio Filho, para que a gente pudesse ter uma chance de nos reconciliarmos com Deus e ter os nossos pecados justificados através de Jesus Cristo. Para que a gente não fosse condenado. Para que a gente tenha uma oportunidade, uma chance de se reconciliar com Deus e ser livrados através de Jesus Cristo da condenação eterna. É isso aqui. Deus não está preocupado com nada de você, se você vai comprar um carro novo, se você não vai comprar, se você vai ser empresário, se você não vai ser, se você... Deus não está preocupado não está nem aí com isso, gente. Vamos parar com isso, para com isso em nome de Jesus, vamos parar com essa bobagem. Com positivismo, ó, diga que você é vencedor, eu sou vencedor, diga que você, eu sou, diga que você tá, eu tô, e fica nessa o tempo todo, e o pessoal repetindo, parece umas criancinhas, sabe, tá aprendendo a falar, parece que tá fazendo uma brincadeira com crianças ali, para as crianças repetirem as frases que você fala. E é isso que nós estamos vendo aí. São crentes que não têm convicção, que quando começam a passar pelas aflições, eles se desesperam. Caem. E o problema, como eu falei logo no início, o problema não é cair, o problema é que não se levantam. Eles não acreditam que podem se levantar. Eles não acreditam, não creem que podem se levantar. Que possam vir a ser levantados. Eles não acreditam que Deus vai fazer. E aí o que nós vemos são crentes sem convicção. É por isso que fazem o que fazem, porque não tem convicção. Por isso que vive aí se perdendo. Se perdendo na criação dos filhos, se perdendo no casamento, se perdendo na condução de sua vida financeira, se perdendo na condução da sua vida afetiva, profissional, se perdem porque eles não têm convicção da palavra de Deus. Eles não aplicam o evangelho, as lições do evangelho, eles não têm noção de como aplicar, não são orientados, não são ensinados como aplicar as orientações da palavra de Deus em suas próprias vidas. Ficam massageados, tendo seus egos massageados, ficam sendo anestesiados com palavras vãs, com promessas, com falsas promessas. São enganados. E aí vive uma vida medíocre, vazia, se perdendo a saúde, perdendo a juventude, que poderiam estar produzindo muito mais na obra de Deus, poderiam estar produzindo mais na obra de Deus, poderiam estar produzindo muito mais como cidadãos, dando exemplo, bom exemplo, estão perdendo, deixam de produzir, deixam de ser sal, deixam de viver a plenitude de Deus, a plenitude da vontade de Deus para cada um de nós, para mim, para você. Deixa de viver isso tudo. Aí, ao final, tem uma vida de amargura, de decepções, de frustrações. Porque não conseguiram entender o evangelho, aplicar em suas vidas e poderem desfrutar o melhor. E o melhor não está ligado à questão material, meus queridos. O melhor está ligado na questão da própria vida, da essência da vida. Viver, simplesmente viver. Viva cada momento.
desfrute cada momento. Isso significa você viver da melhor forma possível. Aproveite, não perca tempo com picuinhas, não perca tempo com coisas pífias, medíocres, sem peso real. Você deixando de viver os momentos, deixando de viver as situações, até os próprios problemas, aqueles que creem na palavra de Deus de fato e buscam aplicar esta palavra em suas vidas de forma prática, até nos momentos de dificuldades, utilizam esses momentos para poder viver, se aproximarem mais, se abraçarem mais. Deixam de aproveitar, porque começam a entrar em desespero para resolver aquela situação, ao invés de tentar tirar proveito daquele momento. Porque você tem a confiança de que Deus vai conduzir. E as coisas que vão acontecer, embora a gente sinta o impacto, a pancada, ou não venha compreender aquela situação, o desfecho daquilo tudo, mas há um sentimento, há uma sensação, há a questão da convicção, a fé, que está vinculada à certeza daquilo que a gente não está enxergando ou não compreende, mas há a certeza de que Deus está conduzindo ali, porque você entregou a sua vida a Ele. E você tem a plena certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. E você, uma vez entregue a sua vida nas mãos de Deus, você entende que a tua vida vai ser conduzida por Ele. E embora você não entenda, não venha compreender o que está acontecendo, você crê que é o melhor. É isso o Evangelho. É isso aqui. Eu peço a Deus que o Espírito Santo, que o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele venha abrir os teus olhos espirituais e você venha enxergar isso. E venha entender, compreender. E você possa ter a condição, o discernimento de avaliar onde você está. O que você está fazendo. O que está sendo priorizado. E que você possa dar uma guinada de 180 graus e sair dessa cegueira espiritual. E que você possa verdadeiramente sentir, aprender a confiar em Deus. Importante. Eu peço que Deus te abençoe de forma tremenda a sua vida. Amanhã às 9 da manhã estaremos no ar novamente, se Deus assim permitir. Eu estarei no ar. A rádio continua no ar. É 24 horas. Tem aí o material todo. Utilize esses links. Acesse, nos ajude compartilhando. Compartilhe esse vídeo. Ajude este ministério a poder continuar a levar a palavra de Deus. Fortalecer o alcance. É isso que eu estou falando para você. Não estou pedindo doação a você. Tá? Você não vai ver aqui número de conta corrente. Não. Passando aqui. Você não vai ver. Passando assim. Conta corrente. Não vai não. Você não vai ver não. O que você vai ver eu pedindo a você para você compartilhar este vídeo, esse canal. Observe os links aí na descrição. Compartilhe. É isso que eu vou pedir a você. Somente. E que você viva o Evangelho em sua vida. Para que você sinta a diferença em ter Deus e em viver a sua palavra de forma prática. Viver o Evangelho. Bom? Certo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.